Olá, amigos do mercado imobiliário, estamos aqui para mais uma aula importantíssima, que é a importância de ler e analisar uma certidão de matrícula de um imóvel. Quero começar este vídeo sendo bem direto com você. Se você é corretor de imóveis, estudante de TTI, investidor, comprador, ou trabalha com imóveis de qualquer forma que seja, nunca, jamais, em hipótese alguma, negocie um imóvel sem antes ler a certidão de matrícula na íntegra, uma certidão atualizada. Jamais faça isso, né? Porque tem que ser muito bem analisado, minuciosamente, o imóvel nessa parte jurídica. Isso aqui não é um detalhe, isso aqui é uma responsabilidade profissional, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade jurídica, né? E é a certidão de matrícula que mostra quem é o verdadeiro dono de um imóvel. Se esse imóvel pode ou não ser vendido. Muita gente pula, né, essa etapa tão importante numa negociação. Confia no que o proprietário fala, no que o corretor fala. Confia em contratos de gaveta, confia em promessa de compra e venda. E é exatamente aí onde começam os problemas, que podem ser pequenos ou gigantescos. E a certidão pode ter vários nomes. Você pode ouvir alguém chamar de matrícula do imóvel, certidão de matrícula, inteiro teor da matrícula ou certidão de inteiro teor. No fim das contas, é a mesma coisa. Ela é o documento que conta a história jurídica do imóvel. Quando você pega uma matrícula, a primeira coisa que você vai fazer é ler o cabeçalho, conferir ali o cartório, a comarca, a circunscrição onde está registrado aquele imóvel. E o imóvel sempre tem que estar registrado no cartório da sua localização. Exemplo, imóvel em Goiânia, cartório de registro de imóveis de Goiânia, em algumas das suas circunscrições. Depois você vai olhar ali o número da matrícula. Todo imóvel tem um número, que é a identidade daquele imóvel. E esse número não muda nunca, mesmo que o imóvel troque de dono várias vezes. Na sequência, vem ali a data de nascimento do imóvel. É ali que você entende como aquele imóvel surgiu. Se ele é originário de um loteamento, se ele surgiu através de um desmembramento de uma área maior, ou se é através da unificação de áreas, ou através de um condomínio. Depois disso, você vai ler ali a descrição do imóvel, e é onde você precisa prestar muita atenção. São detalhes muito importantes. Área do terreno, área construída, confrontações daquele imóvel, o endereço, lote, quadra, fração ideal. E é nesse ponto que você verifica se a área está correta com a negociação, com a informação que te passaram. Se não tem diferença de metragem, se a construção está averbada, então um imóvel com construção não averbada pode dar aí muita dor de cabeça, principalmente numa negociação onde existe ali financiamento. Então fiquem muito atentos a esses pontos. E é também na descrição do imóvel, na certidão, onde você vai encontrar ali as averbações. Você vai encontrar também questões ambientais. Você vai ver se existe APP, área de preservação permanente, ou alguma limitação ambiental, ou até mesmo se o imóvel é tombado. Depois vocês assistam aí uma das nossas aulas sobre tombamentos em imóveis. E muita gente ignora isso, mas, por exemplo, imóvel tombado tem regras, tem restrições, e isso pode impactar diretamente nas negociações. E depois da descrição do imóvel, a matrícula começa a contar a história do imóvel ao longo do tempo. E essa história é registrada em atos. A matrícula tem várias divisões, ela tem várias linhas, né? Cada linha é um ato.
E nesses atos tem aqui os registros e as averbações. É ali que aparecem a compra e venda, doação, herança, financiamento, alienação fiduciária, hipoteca, usufruto. E aparecem, por exemplo, com a letra R, R de registro, R1, ou R01, R02, R03 e mais o número da matrícula na frente. Já as averbações, elas trazem informações complementares, mas que são muito importantes para a história do imóvel. E elas começam com as letras AV. AV01 e o número da matrícula. AV02 e o número da matrícula. Exemplos de averbações: construções, demolições, penhoras, ações judiciais, mudança de estado civil dos proprietários, usufruto de pais e avós para seus herdeiros, tombamentos entram como averbações, restrições, hipoteca, financiamentos. E é aí onde você deve redobrar a sua atenção. Você tem que ler a certidão na íntegra. Muita gente lê só no final. Mas não, você tem que ler a história do imóvel. E o grande objetivo dessa leitura é descobrir se o imóvel está livre ou travado para negociações. Você precisa verificar se existe alienação fiduciária, que normalmente indica ali um financiamento ativo. Muita gente quita um financiamento, mas não vai lá averbar a quitação desse financiamento. Você precisa ver se existe penhora, hipoteca, usufruto, indisponibilidade judicial ou qualquer outro gravame. Então, você está entendendo a importância de você analisar uma certidão de matrícula de imóvel atualizada e na íntegra, lendo ali todos os atos, todas as páginas. Se existir algum impedimento, o imóvel pode até ser lindo, maravilhoso, pode estar até anunciado aí por algumas imobiliárias, pelo proprietário, mas juridicamente ele pode não estar pronto para ser negociado. Muitos imóveis precisam ser regularizados. E outro ponto essencial é você confirmar quem é o proprietário atual. Nome completo, CPF ou CNPJ da empresa, o estado civil, regime de bens. Então você precisa fazer essa due diligence, como os advogados gostam de dizer. Muitos imóveis estão no nome de outras pessoas, as pessoas às vezes só têm uma procuração. Então você precisa ter ali essa consciência, né, do que o imóvel está pronto para ser negociado. Muitos imóveis aí estão sob o domínio, sob a posse, né, de casais divorciados, de pessoas que já faleceram. Então por isso que eu reforço, jamais confie só na palavra das pessoas. Verifique, investigue, analise. E quando você tiver dúvidas, consulte um advogado da sua confiança, um escrevente de cartório, até mesmo os chats de inteligência artificial, GPT, Gemini. E tenha sempre em mente, se você não leu a matrícula, você não conhece o imóvel na íntegra. E se você não conhece o imóvel na íntegra, você não pode anunciar, você não pode oferecer. Se você oferece o imóvel, se você anuncia um imóvel sem analisar a matrícula, você está colocando em risco seus clientes, o seu tempo, a sua comissão, a sua paz e a sua carreira. E aqui no eBay, a gente bate muito nessa tecla, porque isso separa o corretor amador do corretor profissional. Então, ler a matrícula não é coisa apenas de advogado, de tabelião, de escrevente de cartório. É uma obrigação de quem trabalha com imóveis. E quem domina a leitura da matrícula de um imóvel transmite segurança, autoridade, profissionalismo. E é isso que a gente quer formar aqui. Profissionais preparados para o mercado real. Então guarda isso, meus amigos e minhas amigas. Nunca, jamais anuncie, nunca negocie um imóvel sem ler, sem analisar a certidão de matrícula atualizada de um imóvel. Isso não é opcional, isso é básico, isso é obrigatório e isso é profissionalismo. No nível do IBEI, Instituto Brasileiro de Educação Imobiliária. Grato pela sua atenção até aqui, nos vemos na próxima aula. Fiquem todos com Deus.